Bom dia e bem-vindo de volta ao Reality Check, né? E de volta, a pedido do público, está o Dr. Max Derek-Chiney, que já fez 2 programas conosco sobre anomalias lunares, Simuo. Hoje, vamos nos aprofundar em ainda mais anomalias na Lua que, francamente, requerem investigação, sobre as quais temos perguntas ou estamos em processo de encaminhar perguntas à NASA. E o mais importante, ele também nos levará ao planeta vermelho, hoje, Marte. Mas deixe-me fazer uma breve introdução antes de trazer Max. Por fim, Max Derkschane, como todos sabemos, é um físico teórico e filósofo da física, com doutorado em Fundamentos da Física pela Universidade de Utrecht, na Holanda. Ele já trabalhou como pós-doutorado na Universidade Rutgers, em New Brunswick, e na Universidade de Utrecht. Atualmente, ele é consultor científico sênior da CO2 Coalition, membro do John Bell Institute for the Foundations of Institute, membro do Foundational Questions Institute, membro da Scientific Coalition for UAP Studies e membro da Society for Planetary Stat Research. Seus interesses de pesquisa abrangem vários aspectos da física quântica: relatividade geral, gravidade quântica, física e estatística, filosofia da ciência, ciência do clima, estudo científico de UAPs e o motivo pelo qual o trouxemos aqui hoje para as buscas cientificamente rigorosas por artefatos extraterrestres na Lua e em Marte. Bem-vindo, Dr. Max Durkschannis. Bom dia e bem-vindo de volta ao Reality Check, Max. Obrigado por me receber novamente, Ross. Estou muito feliz por estar aqui. Então, Max, antes de começarmos a falar sobre os prazeres que temos hoje, diga-me qual foi a resposta profissional que você recebeu pelo trabalho que fez conosco no Reality Check, revelando, eu acho, preocupações cientificamente legítimas sobre objetos anômalos e aparentemente artificiais na superfície lunar. Foi. Bem, meus colegas, nas áreas de pesquisa de estudos planetários, em geral, estão muito satisfeitos e me deram apoio. Não recebi muito feedback crítico ou qualquer feedback dos meus colegas nas principais áreas da física. Não sei se é porque eles simplesmente não sabem o que pensar sobre isso, ou talvez estejam interessados, mas não querem demonstrar interesse de alguma forma. Difícil dizer, mas falando de forma geral, ficou. Tento em ver que não recebi feedback fortemente negativo de ninguém até agora. E também algum feedback de apoio discreto nos bastidores de pessoas que estão basicamente interessadas em ver para onde você está indo, Sim, isso é verdade. E veremos. Isso talvez leve a, quem sabe, outras pessoas se interessarem também. Acho que a combinação da Lua e Marte pode despertar ainda mais o interesse das pessoas. Então, antes de começarmos hoje, acho que nunca te fiz essa pergunta. Você acredita que existam estruturas artificiais na Lua e possivelmente em Marte também? Sim, acho que é altamente provável. Acho que é mais provável do que não, dadas algumas coisas. Uma delas é a evidência física de todos esses dados de imagem, alguns quais mostrei nos 2 episódios anteriores, alguns dos quais mostrarei novamente, que mostrarei aqui. E também por causa de várias estimativas feitas por pessoas como Carl Sagan, usando a equação de Drake, sobre o número provável de vezes que nosso sistema solar foi visitado por civilizações galácticas nos últimos bilhões de anos ou mais. E nos números que acho que essas estimativas são bem plausíveis, chegam a dezenas de milhares de visitas, como uma estimativa plausível. Então, se isso aconteceu, acho que é quase certo que eles deixaram algo para trás no sistema solar. E a Lua e Marte são 2 dos candidatos mais naturais para lugares para deixar algo. Certo, Mike? Bem, vamos começar. Leve-nos para outra aventura. Vamos começar com a superfície lunar. Para onde você quer nos levar? Sim. Eu queria relembrar brevemente os leitos sobre essa estimativa que Sean fez em 1963.
Basicamente, ele fez alguns cálculos com algo chamado equação de Drake. Ele estimou que a Terra foi visitada por várias civilizações galácticas, muitas vezes durante o tempo geológico, ou possivelmente 10 mil. E o tempo geológico significa cerca de 1 bilhão de anos. E então ele diz que não está fora de questão que artefatos como esses ainda existam, ou que algum tipo de base seja mantido. Então ele menciona a Lua e ele fala sobre arranjos retangulares e desvios termodinâmicos do equilíbrio termodinâmico em fotografias de superfícies planetárias, como algo a ser observado, algo a ser focado e enfatizado. E nós vimos esta antiga fortaleza, a Fortaleza Ormesiana, que tem cerca de 2.000 anos ou mais. E isso é na Terra, para ser bem rápido com o nosso público. Isso é na Terra, antes da escavação, depois da escavação. E a esse respeito, também pedi a IA do Google para montar uma tabela de como seriam os arranha-céus da cidade de Nova York após a degradação da Terra, na Lua e em Marte, de 100 mil anos a 1 bilhão de anos. E eu só queria dar às pessoas o contexto do que estamos fazendo aqui para lembrar menos-las de que não esperamos ver naves espaciais artificiais ou bases imaculadas na Lua ou em Marte, necessariamente. Ainda? Quer dizer, seria ótimo se elas estivessem lá. Mas o mais provável é que o que estamos procurando ou esperando encontrar é algo como uma base, ou objeto altamente erodido, ou em ruínas, ou algo deixado para trás, ou algo. E só para dar algum contexto aos na Terra, se digamos que eles fossem deixados na Lua, em 100 mil anos, os edifícios com essa aparência fosca e o vidro ficaria opaco após 1 milhão de anos. As estruturas estariam cobertas por poeira lunar escura e as superfícies pareceriam corroídas por traças com buracos visíveis devido ao bombardeio meteórico constante, bombardeio micrometeórico. E após 10 milhões de anos, elas começariam a se inclinar e as paredes começariam a afinar e pareceriam que isso devido aos impactos. Após 100 milhões de anos, teríamos esqueletos estilhaçados. Basicamente, estruturas pesadas de aço ou titânio permaneceriam parecendo costelas irregulares e jateadas. E após 1 bilhão de anos, os edifícios estariam basicamente afundados no solo por regalite e pareceriam uma colina cinza de poeira com brilhos metálicos ocasionais. Sim. E haveria um tipo semelhante de processo erosivo em Marte. Obviamente, isso também depende do material de que os edifícios ou estruturas são feitos. Mas a questão é que devemos esperar ver algo mais ou menos nessa linha. Portanto, devemos esperar ver estruturas muito antigas, fortemente erodidas. Fortemente. Se houvesse uma civilização em Marte, digamos, há 1 milhão de anos, as implicações são de que não sobraria muito dessa civilização que fosse perceptível como uma assinatura de uma civilização inteligente. Certo? Não pareceria, pelo menos imediatamente, perceptível. Parece que eles poderiam fazer parte da geologia natural, mas haveria anomalias na geologia e talvez geometrias retangulares e retangulares incomuns, por exemplo. Exatamente como estamos vendo, e esse é o seu ponto, exatamente como estamos vendo com muitas das imagens que você já nos mostrou da Lua. Exatamente. Exatamente. E acontece que podemos realmente nos ajudar. Não só podemos procurar por esses tipos de estruturas, procurar por arranjos retangulares, como o Chan menciona, ou outros tipos de desvios do equilíbrio termodinâmico. Existem algoritmos que foram desenvolvidos por vários engenheiros e analistas de imagens usando modelos fractais para detectar objetos artificiais na superfície da Terra. Este é um exemplo de Michael Stein, em 1987. Existem outros modelos baseados em texturas de Carl, em 2010. Esses detectores, esses DRPs, esses detectores de algoritmos ser bem sucedidos em relação a estruturas artificiais da Terra. Certo.
possuem uma precisão de aproximadamente 80% na identificação de estruturas artificiais conhecidas em imagens de satélite da Terra. E também existem outras estruturas e formações semelhantes que foram aplicadas, ou melhor, algoritmos, como os dois últimos que mostrei a vocês, que também foram aplicados à superfície de Marte. Mostrarei alguns exemplos. Este é um artigo de exemplo de Carlyle e Stein, na década de 1990, e veremos alguns exemplos mais tarde. Última vez, mostrei a vocês um exemplo desses algoritmos sendo aplicados no caso de imagens satélite da Terra. Os edifícios aparecem como áreas muito brilhantes, as estradas como áreas mais brilhantes e o terreno natural como áreas muito escuras. E quando aplicados às estruturas e edifícios e monólitos do Paracelo C, vemos que eles se destacam com essas estruturas lineares, retais e brilhantes de acordo com o algoritmo. E esses montes extremamente brilhantes também se destacam. E aqui está um exemplo de um algoritmo fractal aplicado por Carl a um aeroporto. O algoritmo fractal basicamente detecta objetos que são muito baixos, em autossimilaridade. O terreno natural tende a ter esse caráter de autossimilaridade, de modo que uma porção menor é semelhante a uma porção maior dele. Mas não é assim com estruturas artificiais, como aviões ou edifícios e assim por diante, como este algoritmo mostra aqui. Ok, então, agora, eu só queria dar esse contexto para preparar as pessoas, porque vou mostrar algumas imagens que farão uso desses algoritmos como um suplemento para a nossa análise visual. Então, talvez a primeira coisa que eu faça seja começar com uma anomalia descoberta perto do Polo Norte da Lua. Um espectador anônimo da primeira entrevista entrou em contato com vocês, bem me lembro, e nos disse que há algo incomum na borda de uma cratera, perto do Polo Norte da Lua. Ele observou que isso não aparece mais em algumas imagens públicas da Lua, como, por exemplo, o mapa rápido do Lunar Reconnaissance. Só para ilustrar, este é um mapa tridimensional da Lua disponível ao público. Este é o Polo Norte da Lua e podemos ampliar o zoom para uma resolução muito boa em qualquer lugar da Lua. Neste caso, estamos olhando para uma cratera chamada Placet. E este é o Placet-1, um satélite da cratera maior Plus. Se ampliarmos o zoom nesta borda aqui, fica bem desfocado, irremediavelmente desfocado. Não conseguimos ver nenhum detalhe na superfície da Lua. Então, parece que não há nada de interessante ali. No entanto, consegui encontrar este artigo publicado pela equipe do Orbitador de Reconhecimento Lunar com imagens de maior resolução do Polo Norte e Plazo. Então, esta é a mesma área que vimos no mapa rápido. E este artigo foi aparentemente publicado em 2026, talvez antes, é difícil dizer porque não está datado. E o que notei é que se olhar para este mesmo local que nosso amigo espectador anônimo nos contou, se dermos zoom aqui, a resolução é muito melhor. Ah, sim. Resolução muito melhor. E não só isso, mas aqui há algo interessante. Há uma cratera menor. Deixe-me mostrar a vocês exatamente a mesma vista no mapa rápido. Esta é a imagem da NASA divulgada publicamente anteriormente. Então, esta é para o público que a NASA divulga. Então, qualquer um pode acessar esse site, digitar essas coordenadas e procurar aqui por si mesmo. Acabei de encontrar esta, porque eles têm todo este mosaico de imagens, e eu acabei fazendo uma pesquisa meticulosa nessas imagens e me deparei com isso. Então, essa área, com essa estrutura é interessante.
com essa sombra está aqui completamente desfocada no mapa público rápido. Você acha que isso é deliberado, Max? Você acha que isso é deliberado, Max? Sabe o que você tá prestes a mostrar? Não posso dizer com certeza, mas não descartaria a possibilidade, especialmente à luz das discussões anteriores sobre a lei espacial, o relatório Brookings e as imagens da missão Clementine. Acho que é uma possibilidade e talvez tenha passado despercebido, tenha sido deixado de lado sem querer. Mas observe o quanto de resolução melhor podemos obter aqui. E observe o que estamos vendo. Parece haver uma estrutura semelhante a uma torre. Na verdade, veremos que são duas delas. É muito alta. Olhe para essa sombra. Sim. Sombra muito longa. E eu direi que calculei com base no ângulo solar, conhecido comprimento, e a altura da estrutura com base no tamanho da sombra e no ângulo solar. E acontece que tem cerca de 95 pés, que é aproximadamente a altura do foguete Artemis 2 que enviou astronautas à Lua recentemente. Uau. Então é bem alto. E repare que tem todos esses outros destroços ao redor. E alguma coisa rolou. Ai, meu Deus, parece que... Isso. Chega um pouco mais perto, Max. Parece rastro de veículo. Sim? Então não consigo chegar mais perto nesta imagem em particular. No entanto, consegui encontrar a tira de imagem bruta dos arquivos do Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, EDA. Adorei seu trabalho, Max. Adorei seu trabalho. Sim, dei um trabalhão, mas consegui tropeçar nela. Então, esta é a mesma estrutura aqui. Uau. E podemos obter uma resolução um pouco melhor. Agora, podemos ver o segundo aqui, é assim como o primeiro. Ah, essa foi uma boa dica que recebemos do nosso espectador, não foi? Não foi? Sim. Sim, foi muito interessante. E o que eu gosto nesse exemplo também é que essas estruturas que são bem altas, não há nada parecido com elas. Pelo menos não na mesma extensão. Esse outro conjunto menor aqui. Mas nada, nem perto desse tamanho, em nenhuma direção, nesse terreno. E não há exemplo, não há nenhuma indicação de nada como marcas de derrapagem. Não é como se essas estruturas tivessem deslizado de algum outro lugar. Não há nenhuma série de crateras que indiquem que elas quicaram para chegar aqui. Elas são aqui sentadas, neste terreno consistente. Posso perguntar, se as coisas rolam na Lua, você usou a palavra rolar antes, essa trilha é plausível como um objeto rolante? Bem, isso dependeria de quão íngreme é essa área da superfície, na borda da cratera. É meio difícil dizer o quão íngreme ela é. Preste atenção a esta fenda, Kelf, que poderá ser a borda de outra cratera. Esta é definitivamente a borda de outra cratera. Mas é difícil dizer o quão plano inclinado é esse terreno. Talvez, mas é meio difícil dizer. As trilhas são bem consistentes. Eu usamos a palavra trilhas. Isso é paridolia da minha parte. Estou me iludindo visualmente. Estou vendo que parecem ser trilhas de veículos. Duas marcas claras na poeira lunar. Bem, elas parecem marcas segmentadas relativamente regulares. Então, sim, Vicente. E não está claro. Para mim, exatamente, que elas se formariam apenas por uma pedra irregular rolando para baixo. Qual é a distância? Essa distância daqui até aqui é... Se eu fosse estimar, provavelmente algo entre 100 e 500 pés, 1000 pés seria meu palpite, minha estimativa. Estou me iludindo. Parece que tem algo dentro daquela cratera menor ali à esquerda, não é? Sim. Então, algo parece ter rolado daqui um desses objetos. Isso é o mais perto que você pode chegar com o... Sim.
Infelizmente, isso é o mais perto que podemos chegar com os dados de imagem brutos. Então, parece basicamente uma mancha. Sim, algo reflexivo. Algo muito brilhante. Está refletindo a luz do Sol, embora pareça estar na área sombreada da cratera. E então a questão seria, o que de torres poderia ser? É difícil para mim ver como elas poderiam ser detritos meteóricos ou detritos que foram lançados para cima por outra cratera de impacto maior que caiu por acaso, porque se caísse, eu não esperaria que caísse na vertical, projetando-se perpendicularmente à superfície e sendo bom alta. Então, assim, outra possibilidade é que seja algum tipo de estrutura artificial. Então a questão é bem de que tipo? Talvez uma base de algum tipo, mas há algumas outras possibilidades que, na verdade, um de nossos físicos e pesquisadores do SET bem conhecidos, Paul Davis, discutiu. Costumava viver na Austrália. Paul Davis, um homem adorável. Sim, ele é bem conhecido na Austrália e é o autor de um livro-texto muito conhecido e altamente respeitado sobre teoria quântica de campos e espaços curvos. Ele é um físico teórico muito respeitado. Ele é o diretor deste Beyond Center na Universidade Estadual do Arizona. Ele publicou isso em 2011 e ele observa, além da ideia de uma base, bem, ele menciona outras possibilidades com seu coautor. Ele diz, um tema persistente de ficção científica é o de um artefato alienígena deixado na superfície da Lua há muito tempo. Por exemplo, Arthur C. Clarke. Tal artefato pode se originar de várias maneiras. Por exemplo, material descartado de uma expedição alienígena, ou operação de mineração e instrumentação deliberadamente instalada para monitorar a Terra ou sonda. Adormecida, aguardando contato, uma variante do tema da mensagem na garrafa. A tecnologia alienígena também pode se manifestar em atividades de mineração ou pedreiras, ou mesmo em obras de construção, cujos vestígios podem persistir por milhões de anos. E ele defende o uso dos dados do orbitador de reconhecimento lunar para procurar menos loss, exatamente como estamos fazendo aqui. Então, Dr. Max Derek Shane, estamos falando de um monólito do tipo Space Odyssey 2001 na Lua. Essa é uma possibilidade distinta? Acho que é absolutamente uma possibilidade distinta. Certamente digna de consideração. O que eu poderia fazer? Se também for de interesse, posso dar zoom nessas estruturas com resolução de detalhes muito maior, usando software de upscaling de gigapixels da Topaz Labs. Ah, vamos lá. Sério? Tem várias trilhas ali, Max. Sim. Sim, tem uma que... E ali, repare que esses outros objetos estão parados. Eles não parecem domos de raios. E todos eles estão projetando uma sombra e tanto. Tem. Todos eles estão projetando sombras longas. Todos estão apenas parados ali em silêncio. E então isso levanta uma questão. Isso poderia de fato ser algo como o que Davis está falando. Talvez uma sonda adormecida esperando para ser acessada. Talvez seja um monólito de algum tipo. Talvez seja algum lixo ou destroços, alguma sonda extinta. Algo assim. Não parece que acabou de colidir com a superfície. Mas o mais importante é que não é congruente. Não é consistente com o resto da superfície lunar. Isso é anômalo. Sim, eu diria que sim. E quanto a esse ponto, mais além desse ponto, se aplicamos os algoritmos que anteriormente, por exemplo, este é o algoritmo fractal. Para esta área, a área mais brilhante nesta imagem que é a menos fractal ou a mais anômala de acordo com o algoritmo. Este detector de objetos artificiais que é usado em imagens de satélite por empresas militares e privadas satélite. As torres são as mais anômalas, de acordo com esse algoritmo. E não apenas este. Mas se formos para outro algoritmo, vemos também que ele se destaca notoriamente como Nakshot Asnioff e Kaunto Tiraktakti.
Ah, sim? Então também uma grande mancha brilhante. Sim, então, claramente, de acordo com esses dois algoritmos, que são bem testados, bem confirmados e usados em várias aplicações militares e privadas, usando nosso próprio raciocínio sobre geologia lunar e procurando critérios gerais sobre como seriam as estruturas artificiais. Este é um candidato muito promissor e, aparentemente, a NASA nunca percebeu ou discutiu isso. Portanto, continua sendo uma possibilidade que acho que vale a pena explorar mais. Bem, obrigado por estar ciente, mas querendo nos contar. Quem sabe? Eu só quero agradecer ao espectador que nos enviou isso. E estou muito grato, Max, por você ter feito sua pesquisa e encontrado essas imagens de alta resolução. Posso te perguntar isso? Você acha que a NASA talvez tenha divulgado essas imagens este ano por acidente, sem perceber o que estava divulgando? Essa é sempre uma possibilidade, eu acho. Você é muito diplomático com as imagens, há milhões de imagens da Lua, e eu esperaria algumas coisas. Mesmo que a intenção seja esconder coisas ou apagar essas imagens de anomalias genuínas, algumas coisas passarão despercebidas. Por isso, vamos nos fazer esta pergunta. Estamos no polo norte da Lua. Por que haveria alguma vantagem geográfica conferida a Ape Hole, por exemplo, uma estrutura do tipo monólito, ou uma base, ou algum tipo de estrutura de comunicação, se ela estiver localizada em um polo? Percebi que a missão Artemis está focada no polo sul da Lua. Estou realmente interessado agora em saber se há algo no polo sul. Mas, porque o polo de um objeto lunar é importante? Há algo nele? O polo em si é apenas um lugar que seria conveniente para esconder algo, porque se eles quisessem ser discretos. E o motivo é porque é muito escuro lá. Podemos ver isso olhando para a imagem anterior. Talvez não especificamente esta, ou mais que tende a ser mais escuro. Ah, entendo. Sim. Então, é um bom esconderijo. Um bom esconderijo. Sim, assim como o lado de trás, o lado oculto da Lua. Os polos também podem ser bons esconderijos. Certo. Bem, isso é interessante. Quer dizer, vamos colocar isso na lista para apresentarmos ao novo administrador da NASA e perguntar a ele o que diabos está acontecendo. Por que as fotos originais divulgadas ao público estão borradas, aparentemente de forma deliberada? E por que a divulgação, talvez inadvertida, de objetos neste ano parece mostrar algo artificial? Sim, acho que é uma pergunta justa perguntar a eles por que essa discrepância e o que eles acham que é. Ou se tem algum interesse em explorar menos lá e ver o que eles dizem. Uau. Bem, você realmente me pegou aí, Max. Isso é emocionante. Continue. Estou em suas mãos. Então, este segundo exemplo foi trazido à minha atenção pelo nosso amigo Jeff Cruikshank, que é um analista de inteligência brilhante, pesquisa brilhante, e ele me chamou a atenção para isso, eu não tinha conhecimento antes. Ele disse, aqui está esta anomalia de Schrödinger que você deve observar neste artigo do orbitador. De Razio Simbi de conhecimento lunar, segredos de Schrödinger. Além disso, é possível ver isso no mapa rápido, porém com pouca definição. Logo, você não consegue realmente ver o que veremos a menos que tenha acesso às imagens originais ou ler este artigo. Pois, neste artigo, eles publicam um par de imagens de alta qualidade. E, então, esta é a imagem completa da câmera de ângulo estreito que veremos. Se aumentarmos o zoom aqui, primeiro vemos que há todos esses detritos neste rolo, mas também há algo que aparentemente se moveu em uma trilha. Sim, outro. Oh, meu Deus! E isso é o mais próximo que podemos chegar nesta imagem. Se bem me lembro,
Sim, e então essa também é a faixa de imagem bruta, mostrando o mesmo tipo de estrutura de uma direção diferente. Então esta é uma imagem diferente, uma direção de ordem diferente oblíqua, mas podemos obter uma imagem melhor ou uma visão melhor usando software de upscaling de nível profissional. E, só para ficar claro, este é um software usado pela própria NASA. Não é um algoritmo que está criando imagens paradoxais, falsas, a esse maneira. Sim, este algoritmo, este software é nível profissional. Ele é treinado em milhões de imagens baseadas na Terra, mas também não baseadas na Terra. A NASA usa às vezes para aumentar a escala de suas imagens. E não é como um software de upscaling de IA gratuito que produz pernas ou orelhas extras, ou o que quer que seja o caso em objetos, em fotografias. E assim, podemos ter um bom grau de confiança que o que ele está nos mostrando é confiável. Então, aqui está um exemplo de upscaling. Este é um modelo de upscaling que ele produz. Sim, parece perfeitamente natural, Marco. Portanto, não há nada artificial nisso. E observe que tudo parece conectado. Este conjunto de blocos ou o que quer que seja, eles parecem todos interligados para eles. E, no entanto, a trilha que está se formando com essas corcovas periódicas parece ser formada apenas por esses três caras. Eu entendo muito bem como trilhas como essa podem se formar a partir de um objeto tão largo, que é muito mais largo do que as próprias trilhas. Temos alguma ideia de quão alto é esse objeto com base nas sombras que você está vendo ali? Sim, então conseguir calcular, usando os dados de imagem brutos na imagem anterior, para estimar a altura deste objeto e a altura desses objetos com base no comprimento das sombras e no ângulo do Sol. Então, a outra imagem que eu mostrei fornece essas informações e chega a aproximadamente a altura esta em ângulo reto tem cerca de 10 a 15 pés de altura. E este tem cerca de 20 a 25 pés de altura, com base na sombra mais longa. Então, mais alto que uma pessoa. Não necessariamente do tamanho de um prédio, mas talvez do tamanho de algo que poderia ser como um veículo de algum tipo. Que seria, pelo menos, aproximadamente tamanho humano. E então, este é outro modelo de aumento de escala do Popas Labs Gigapixel aplicado a esta imagem. E sim, este faz com que pareça mais bem retangular. Podemos aumentar o zoom e obter uma imagem melhor dos dois modelos. E podemos obter uma visão mais ampla e fazer um aumento de escala com a visão mais ampla, mas produz um resultado muito semelhante. E também podemos aplicar os dois algoritmos. O algoritmo fractal e o algoritmo baseado em textura, ou bits. Vamos dar uma olhada no algoritmo fractal. Então, lembre-se de que quanto mais brilhantes as áreas, menos fractais, portanto, mais anômalas. Bem, é extremamente brilhante e se destaca, entre outras coisas, a sonda, ou como quisermos chamar, a anomalia de Shoraki. Paradeiro. Paradeiro é o anomalia de Schroer, Max. Max. Deixe-me abrir isso. Oh, você quer dizer paradeiro na imagem ou paradeiro em... Não, onde na Lua? Onde na Lua tem um polo? Se bem me lembro, é no lado próximo, voltado para a Terra. Então, não perto do polo, mas vamos ver. Então, o que posso fazer, se houver interesse, posso tentar digitar as coordenadas de Valestroy desse mapa global e ele nos mostrará a data. Não, realmente não importa, mas acho que o ponto que você levantou é válido, pelo que vejo. Entendo? Certo. Então é o... Lado próximo, meio que bem no meio. Sim, exatamente. Exatamente.
Uau. Então, quero dizer que você levantou duas questões, eu acho, inteiramente legítimas, sobre o que parecem, como se diz isso, objetos anômalos que não são consistentes com o resto da paisagem lunar que seus algoritmos fractais estão avaliando como anômalo. Se você fosse um cientista investigando qualquer planeta e estivesse procurando por vida para onde você iria no planeta se tivesse objetos como esses, você se concentraria neles, não é? É isso que eu faria. Eu diria algo que seja geologicamente anômalo em relação à biologia lunar, é anômalo em comparação com o terreno ao redor. E, dado que temos boas razões gerais para pensar que pode haver algo extraterrestre na Lua, deveríamos encontrar os candidatos mais promissores. E, então, enviar sondas ou astronautas para examinar menos luas com mais detalhes. Isso é certamente o que eu faria. Absolutamente. Não, quero dizer, acho que você levantou questões totalmente legítimas. O que eu não entendo é por que a ciência não levou muitas dessas anomalias lunares aí a sério. E quero dizer, não estou dizendo que a NASA está encobrindo, mas há uma questão legítima agora em minha mente, especialmente com a primeira imagem do Polo Norte que você nos mostrou. A NASA deliberadamente obscurecendo imagens para esconder o que há na superfície lunar. É uma pergunta que precisa ser feita, eu acho. Porque se um cientista de fora da NASA consegue encontrar essas imagens em seus próprios... É difícil acreditar que eles tenham encontrado anomalias como essas. Essas em seus próprios dados. É difícil acreditar que eles, como uma equipe ou um grupo de cientistas, não tenham encontrado anomalias semelhantes ou talvez as mesmas anomalias. E Sim. eles não disseram ao público se esse é o caso. Então, isso levanta uma série de perguntas. E espero que possamos obter algumas respostas, ou você sabe, do novo administrador da NASA. Especialmente em conexão com a recente promessa do presidente Trump de liberar todos os arquivos relacionados a extraterrestres. Bem, o que você tem a dizer sobre o presidente? Ele está prometendo transparência. Então, vamos garantir que incluímos isso nas perguntas que são feitas. Continue, Max. Estou gostando disso. Eu só queria para mostrar às pessoas que as estruturas parasólicas que eles também mostram ou são confirmadas pelos algoritmos incomuns. Então, eu consegui codificar os algoritmos de acordo com os artigos de Carl Stein em um script Python e depois aplicar menos loss. E os resultados correspondem ao que Carl Stein encontraram em seus outros contextos e outras aplicações. Portanto, podemos considerar menos confiáveis para essas novas aplicações lunares. Portanto, essas são as estruturas marinhas parasólicas originais à esquerda. E é isso que o algoritmo mostra à direita. Ele a seleciona. Mas são essas. E para aqueles do nosso público que não assistiram aos programas anteriores, recomendo que se juntem a nós, coloquem no mecanismo de busca de verificação da realidade o Dr. Max Dershai e vocês encontrarão sua exposição dos objetos marinhos de Paracelsus nos programas anteriores. Sim. Então, é este trio aqui e essas montagens muito brilhantes. E não são apenas objetos retangulares perfeitamente naturais ali. Sim. E outro teste que fiz, que também é esclarecedor, é de acordo com esses testes. Desses algoritmos em objetos e formações terrestres, eles tendem a ser mais precisos. Quando o ângulo do Sol é menor ou melhor, quando o ângulo do Sol está um pouco acima do horizonte, é menor do maior. Então, para testar isso, eu encontrei uma imagem das estruturas marinhas Paracelsus quando o ângulo do Sol estava maior. Isso está à esquerda. E o algoritmo ainda as identifica, mas elas são mais fracas. Então, se olharmos para essas estruturas com um ângulo do Sol muito menor e mais íngreme, então esta é uma terceira imagem distinta que encontrei. Definitivamente vê anomalias. Sim.
Sim. Agora está mais proeminente. E então as estruturas paralelas respondem aos algoritmos exatamente da mesma forma que as estruturas artificiais na Terra respondem aos algoritmos. Então, essa é outra evidência de peso. E também o algoritmo fractal mostra que elas são as mais anômalas de todas elas, porque são as únicas áreas onde você vê pontos brancos aqui, que indica as áreas menos fractais. Então, agora, não é apenas um teste ocular subjetivo. Também temos esses algoritmos objetivos, validade fundamental, que os suportam. E isso é uma boa evidência adicional útil, eu acho. Uau. Maravilhoso. Isso é muito divertido. Continue, Max. Estou animado. Muito bom. Então agora eu vou para... Vamos ver. As estruturas ou formações da floresta, né? E ainda estamos na Lua aqui. Ainda na Lua. Sim, senhor. Por onde? Talvez eu vá para os objetos. No lado anterior, fomos pela cratera no lado oculto da Lua. A cratera. E vimos uma série de estruturas anômalas incomuns no lado oculto dessa cratera. Uma era essa estrutura de torre em forma de fúrcula, como mostrado na imagem à esquerda. E apliquei o algoritmo. Fragmentei ela e elas responderam. Mas, além disso, o terreno ao redor também produz uma resposta muito forte ao algoritmo. Isso é interessante. A torre, especialmente aqui à esquerda. Não é apenas esta, em particular, objeto, mas também podemos... Desculpas, deixa-me ver. Este é um zoom in. Este é um algoritmo diferente do algoritmo de bits. Este produz uma resposta muito nítida da estrutura em forma de fúrcula. Devo ressaltar que não há ajuste fino em nada disso. Estou apenas aplicando o mesmo algoritmo a uma imagem em outras entradas adicionais. Portanto, o algoritmo está dizendo que esta estrutura em forma de fúrcula é muito anômala. Olha aqui a direita. E, novamente, nessa visão ampliada da estrutura em forma de fúrcula na cratera da floresta, você pode ver que ela está destacada. Portanto, temos uma visão ampla e uma visão bem próxima, validando novamente os mesmos resultados. E também vimos que há essas torres na crata da floresta. Um trio ou quatro no que parece uma fileira. E se olharmos para as sombras delas, elas parecem muito com castelos. Como aranhas. E em termos de altura? Sim, e em termos de tamanho, calculei isso com base novamente no comprimento da sombra no ângulo do Sol, nesta fotografia. Elas têm cerca de um terço da metade. Terço da altura da Torre Eiffel, na França, em Paris, França. Então, essas são chamadas de estruturas. Essas três em uma fileira e o algoritmo, o fractal, a seleciona, com certeza, especialmente esta aqui embaixo. Agora, eu sei que você não é um geólogo, Max, mas há algo que poderia ser intrínseco à geologia da Lua, que poderia explicar a formação de rochas tão anômalas, assumindo que sejam objetos naturais. Há algo sobre a geologia da Lua que poderia explicar como tais objetos poderiam formar algo da altura ou parte da altura da Torre Eiffel? Na verdade, não sou geólogo, mas até onde eu entendo de geologia lunar e do entendimento da NASA sobre geologia lunar, não há nenhum mecanismo geológico plausível na Lua que poderia produzir torres como essas, porque, em primeiro lugar, a atividade vulcânica não ocorre na Lua, ou pelo menos terminou há cerca de 3 bilhões de anos. Pelo menos na maior parte da Lua não há
placas terrestres tectônicas para se moverem lá embaixo. Há terremotos lunares, mas os terremotos lunares são muito fracos em comparação e não produzem estruturas aguçadas e esguias como esta. A grande maioria da erosão que ocorre na Lua é causada por bombardeio micrometeórico devido à falta de atmosfera lunar para queimar micrometeoritos. Então, esse bombardeio, essa chuva constante de micrometeoros, apenas produz esse efeito de achatamento erosivo. E se essas estruturas tivessem sido formadas, digamos, bilhões de anos atrás, dentro dessa cratera, algum tempo depois que a cratera foi produzida, bem, elas teriam sido submetidas a bilhões de anos de bombardeio micrometeórico. E se esse fosse o caso, não vejo como elas poderiam ter essas geometrias espirais pontiagudas e retangulares. Elas deveriam ser muito planos e lisos agora. Então, francamente, não vejo qual mecanismo geológico lunar plausível existe. Estou aberto a pessoas que tentam procurar alternativas, mas eu mesmo não consigo ver. Uau! Nossa, fascinante. Continue rolando, meu amigo. Bem, continuando com outro algoritmo, ele realmente responde fortemente para as torres. E, novamente, esta é apenas uma visão à distância. Temos o mesmo tipo de resposta algorítmica forte. Esta é outra estrutura semelhante a uma boca, na cratera, na mesma área. Eu acho, assim, como uma metáfora, porque parece uma boca para mim. Mas, essencialmente, é uma estrutura muito grande. O tamanho de um edifício, o algoritmo responde. Podemos aumentar o zoom, ou é o mais próximo que podemos chegar? Nesta imagem particular, podemos aumentar o zoom assim, mas fica desfocado. Eu tenho uma imagem de altíssima resolução dela, mas nesta imagem de comparação em particular, esta é a mais nítida que podemos obter. Certo. Ela produz essa resposta muito nítida e diferente de qualquer outra. Então, sim. Podemos ver a versão em altíssima resolução Hershko. Claro. Então, deixe-me para esta lista. Preciso ter certeza. Então, esta é a original, se bem me lembro. Sim, esta é a original da tira de imagem bruta. Então, podemos chegar bem perto, mas então fica um pouco pixelado no Word. Difícil saber realmente. Sim. E o algoritmo, ou melhor, o software de upscaling aplicado a ele, produz algo como isto, como recurso de upscaling. Então, novamente, se pensarmos na erosão na Lua, se esta fosse uma estrutura artificial, mais antiga, com bilhões de anos, ela poderia muito bem ter sido esmagada em algo como esta estrutura, erodida em forma de boca. Mas então a questão seria que há dentro dela, se houvesse algo artificial dentro dela, eles poderiam muito bem permanecer intactos, porque não há ar ou água para erodir nada dentro da estrutura. A boca não poderia ser apenas uma sombra causada por uma borda de rocha? Isso pode ser. Pode ser que não seja realmente oco, mas não podemos realmente dizer de nenhuma maneira a partir desta imagem em particular. O sol está vindo da direita. É por isso que está muito brilhante aqui. Essa é a parte mais reflexiva. Então pode ser. Para mim, parece que é uma reentrância aqui. Então, parece-me que há uma região interna, mas para termos certeza, precisaríamos enviar algo para lá diretamente. E esse é o exemplo da cratera de Forest. Umas amostras lá
citar mais exemplos, mas esses são apenas os que eu meio que escolhi destacar. Também olhamos da última vez para avistar a cratera mais brilhante na superfície da Lua, ou pelo menos uma cratera grande. E à esquerda está a imagem do Lunar Reconnaissance Orbiter, em iluminação de alta frequência, tão perto do espectro V, e vemos que é muito, muito brilhante em comparação com o terreno lunar ao redor. E, novamente, o algoritmo responde a isso com bastante força, pelo menos o algoritmo de bits responde. O algoritmo fractal não responde a isso com muita força, então não inclui isso. Mas dentro da cratera Aristóteles, desculpe-me, deixe-me voltar lá. Esta é uma imagem oblíqua do orbitador de reconhecimento lunar de Ariscos. E se você abrir essa imagem e der um zoom aqui perto do chão, extremamente brilhante que discutimos na segunda entrevista, descobrimos que há algo em comum, e eu vou ao assunto. Eu vou a esse objeto, estrutura que, pelo menos para mim, parece uma entrada de caverna ou uma entrada para algum tipo de colina, sendo que Certamente parece quase um cupom de concreto batido. sim. E, bem, um cubo, e também vejo isso como uma área superior, ou teto cilíndrico, em lá, em forma de U. E, bem, podemos realmente ter uma visão melhor. Bem, esta é uma possível ampliação do gigapixel, qual pixel. Esta é outra. E o que realmente me impressiona sobre isso é que o algoritmo fractal responde muito fortemente a ele, assim como outro algoritmo de bits. O enigma de Aristarco. Sim, e Aristarco está mostrando anomalias dentro de anomalias. Então, não apenas a cratera em si, de uma visão distante, mas até mesmo as coisas dentro dela. Tem características interessantes. E a NASA nunca visitou a cratera Lisos com um veículo espacial ou com missões tripuladas. Havia um plano para fazer isso na Apollo 18, mas a Apollo 18 foi cancelada e isso nunca aconteceu. Mas agora, além disso, há muitas direções ou exemplos diferentes que poderíamos seguir. O passo desta aqui e é um pouco diferente. Essa é uma imagem oblíqua tirada pela câmera de mapeamento da Apollo 17, enquanto eles orbitavam a Lua. Esta cratera é chamada de cratera Oort. Se você olhasse de cima para baixo, é uma visão direta. Veria que ela tem uma plataforma interna que é bem triangular e é cercada por todas essas terras altas de superfície branca, o que pareciam ser terras altas. Há também esta estrutura cilíndrica interessante com este pequeno braço se estendendo para fora que projeta esta sombra. E há todas essas outras características de superfície muito interessantes. O que isso sugere para você? Certo. Bem, observe como esta superfície de destaque parece retangular. E então parece que é altamente geométrico. Parece-me que há muita geometria em comum. Sim, há muitas linhas correndo naquela direção. Sabe, E então podemos testar isso também. Podemos então aplicar novamente as duplas. Aplicar os algoritmos. Então, primeiro, produz uma resposta muito forte para toda essa área, o terreno. E não apenas isso, mas também o algoritmo fractal dá uma resposta muito forte, especialmente
aqui em cima, nesta fileira de estruturas e também ao redor da borda da cratera. Fascinante. Então, acho interessante dar uma olhada mais de perto na cratera Curve. E Quando a Apollo 17 sobrevoou ela, eles reconheceram a anomalia dela. essa é uma boa pergunta. Transcrições deles falam sobre o que estão vendo. Eu poderia verificar e ver se Sim, nos avisem. Eu adoraria saber se eles detectaram algo anômalo. sim, essa é uma boa pergunta. Um amigo meu afirma que falou com o astronauta Edgar Mitchell muitos anos atrás, quando ele ainda estava vivo em Nova York. Ele perguntou o que havia dentro da cratera Ukir. Ele disse que obteve uma resposta interessante, mas eu teria que investigar menos lá um pouco mais para descobrir exatamente o que lhe foi dito. Mas, continuando, outro exemplo interessante para mim é este da sonda lunar. A sonda lunar era uma sonda de imagens enviada à Lua antes de qualquer missão Apollo, em meados da década de 1960. Ela tirou essas imagens em preto e branco de uma determinada região da Lua, neste caso, e esta imagem mostra o que eu acho que são algumas características ou padrões interessantes da superfície. Por exemplo, por aqui, se ampliássemos esta imagem, bem aqui, há essas ondulações e indentações retangulares, padrões na superfície do planeta. Geralmente é suave. E não apenas ali, mas também mais acima, aqui, à esquerda e também aqui e aqui. E então, novamente, podemos aplicar os algoritmos mostrados anteriormente e ver o que eles dizem. E eles concordam, especialmente este, com a pequena área circular. Uma resposta muito forte. Novamente, pensando nisso, no contexto, se houvesse algum de construída por ar que, digamos, há 1 bilhão de anos, agora provavelmente estaria impressa na superfície do solo como um fóssil tecnológico, como a comparação de ar. E devo dizer que não usei apenas a IA do Google, mas também usei outras IAs, como o Grok, mas também pesquisei a questão, de modo geral, como seriam os arranha-céus da cidade de Nova York sob erosão na Lua, na Terra, em Marte. E acontece que há uma literatura sobre isso. Como seriam as estruturas sobre processos erosivos em diferentes planetas? Então, todas essas são extrapolações cientificamente informadas. Mas este algoritmo em particular confirma que há algo geometricamente anômalo aqui, consistente com o critério de Seiken. E o mesmo acontece com outro algoritmo. Então, esse é mais um exemplo. Mas para mudar um pouco de assunto, há um exemplo interessante de uma formação rochosa ou formação de pedregulhos próxima. Um módulo lunar da Apollo 12 na superfície da Lua. Então isso foi descoberto por Hubert Eisenberg, que o notou em uma sonda espacial indiana Chandrayaan em Proxima em 2021. Esta é a sonda Apollo 12 ou o módulo lunar na superfície. E aqui você pode ver que é o que parece ser uma formação de pedregulhos em forma de anel. sim, do centro. Projetando a sombra. E isso tem 100 metros. Diria, portanto, que o diâmetro é aproximadamente 10 a 20 metros.
deixe-me abrir isso para ter uma visão melhor. E é sobre isso. É bem a largura é maior do que a largura do módulo lunar. Então, e os das rochas são quase do tamanho dos próprios astronautas. Grandes demais para os astronautas, simplesmente pegar menos luz do nosso, colocar menos luz lá. Alguns dos meus colegas sugeriram, uma vez que talvez essa seja uma explicação para como essa formação em forma de anel poderia ter sido formada. Eu ia dizer se é possível que os astronautas tenham feito isso. Sim. Mas então sim, então eles seriam grandes demais para os astronautas da vantagem. E veremos um exemplo disso. Sabemos se os astronautas da Apollo 12 foram a este local. Sim, então este era o módulo lunar deles quando pousaram. Estas são as fotos deles. Achei embaraçoado. Esta é uma versão ampliada da IA Gigapixel da Topaz Labs, que confirma que a formação em forma de anel é real. Ou, pelo menos, a IA também a vê. Aqui está uma imagem de um close da formação do anel em uma fotografia da superfície tirada por um dos astronautas. Parece menos convincente para mim, para ser honesto. Sim. Então, nesse ângulo, é meio íngreme, você não consegue ver direito e não tem contexto real. Então, também está na Surveyor 3, que é uma sonda robótica, que é uma... então, esse é um dos astronautas, Alan Bean ou Pete Mort. Um dos dois. Eles estão tocando a Surveyor 3. Então, o que é interessante aqui é que a sonda robótica Surveyor 3 pousou aqui antes de qualquer astronauta pousar na Lua. E então a Apollo 12 pousou em frente à Surveyor 3 ali. E no meio está isso. O que significa que a NASA, obviamente, atribuiu alguma importância a este local. Parece que sim. E eles dizem que o motivo pelo qual pousaram aqui é porque queriam recuperar algo da sonda robótica. Surveyor 3, acho que talvez alguns dados. Acho que talvez alguns dados. Mas também é interessante que essa formação em comum com ar é de entre as duas. Para mim, pelo menos isso é uma coincidência interessante. E ali está outro tipo de vista distante. E então, a sonda Surveyor 3 em módulo lunar, então a formação do anel aparentemente entre os dois. Há nas transcrições alguma indicação de que eles notaram isso ou que alguém deles notou isso. Mas eu não preparei isso de improviso. Essa é outra fotografia de outra pessoa que a usa. Ela não fala. Realmente mostra isso de cima. Realmente parece um objeto deliberado, uma estrutura artificial. Sim, quero dizer, não há nada parecido com isso, né? E em milhares e milhares de fotos do terreno lunar, olhando diretamente para baixo, você não vê nada parecido com isso. Pelo menos eu não vi. Estou enganado. São 12 pedras. É um relógio. É uma formação cilíndrica. Vamos ver. Provavelmente aqui podemos contar um pouco melhor. Talvez cerca de 12 ou mais. Pô, coincidência. Elíptico. É hilário. Seria interessante, eu acho. Bom, infelizmente não podemos perguntar a Alan Bean porque ele morreu e Pete Conrad também. E então estamos meio que presos. Mas seria interessante saber se eles disseram algo sobre isso. Ou notaram. Quando estavam vivos, quando voltaram, ou fizeram um comentário. Sim. E quanto a outros exemplos, sim. Eu também queria dizer algo sobre as imagens fantasmas azuis do brilho do horizonte lunar, que mostrei na primeira entrevista. Então, uma das questões que levantei, ou que mencionei, que é uma questão sobre... Bem, se você olhar atentamente para a imagem original, você notaria que há uma camada concêntrica em forma de domo na estrutura de iluminação, no padrão de iluminação. E a questão era se um padrão real em qualquer meio está espalhando a luz, ou se é um artefato de imagem. Por exemplo, um artefato
um artefato de compressão JPEG. A questão era aberta e essa é uma das razões pelas quais buscamos encontrar imagens brutas não processadas desse brilho do horizonte e adquiri-las da Firefly Aerospace e da NASA. Mas fomos informados de que nenhuma dessas imagens foi enviada pela Firefly e pela NASA. Então, tudo bem, não poderíamos realmente abordar a questão dessa forma. Então, tentei abordar menos lá de uma forma diferente. O lado bom do software de upscaling de gigapixels da Topaz Labs é que ele também tem configurações para lidar com artefatos de compressão, de, por exemplo, fotografias compactadas em JPEG. Portanto, ele pode descompactar essas fotografias ou remover artefatos de compressão que produziriam, por exemplo, faixas de cor ou faixas de luz. E então, aplicando esse software a esta imagem, este é um modelo com a descompressão máxima aplicada. E bem, o resultado é que ainda há camadas em forma de cúpula no padrão de iluminação, que é visível. E não é apenas naquele modelo em particular, né? Aqui está outro modelo. E ao lado para o nosso público que não viu o primeiro show, você pode explicar por que é estranho o ARM, porque é anômalo que haveria qualquer tipo de cúpula, como você chama, um brilho. Sim. O motivo pelo qual seria anômalo é porque, de acordo com a NASA, a causa desse brilho, em primeiro lugar, que devo observar, o Sol, na verdade, isso não é o Sol. O Sol está em algum lugar abaixo do horizonte. Então, o que quer que esteja causando essa iluminação é algum tipo de meio acima da superfície lunar, que está espalhando a luz solar vinda do Sol ou do disco solar que está abaixo deste horizonte. E a explicação proposta pela NASA por décadas foi que a poeira está sendo levitada eletrostaticamente da superfície lunar. E essa poeira, que é feita de muito vidro, material semelhante ao vidro, está refratando ou espalhando a luz solar que vem abaixo do horizonte em direção à câmera. E isso parece plausível para mim. Sim, exceto pela própria NASA. Estudos posteriores dessa hipótese a refutaram. Em outras palavras, eles não conseguiram confirmar em várias medições in situ da população de poeira que há poeira suficiente para produzir esse tipo de efeito óptico. E experimentos em laboratório também mostraram que o mecanismo de levitação proposto não funciona de fato com poeira lunar real. E não apenas isso, mas mesmo se fosse o caso, a poeira levitada eletrostaticamente não formaria padrões geométricos em camadas em forma de cúpula. Ela ficaria apenas flutuando incoerentemente como uma nuvem incoerente de poeira. Então, qual a explicação plausível para isso, Max? Estamos sugerindo que isso é algo artificial? Bem, se não é poeira, mas algo semelhante ao vidro, que pode ser semi-transparente e refratar a luz solar. Então, somos essencialmente forçados a inferir que não é poeira, não é gás. Então, é algum tipo de outro meio semi-transparente semelhante ao vidro que se estende da superfície lunar. Se não for algo natural, então tem que ser algo artificial. E esta é uma inferência que você pode tirar se a estratificação concêntrica é real ou não. E, além disso, a estratificação concêntrica for real, como essas imagens ampliadas do Topázio parecem sugerir, então essa é a mais forte evidência de que qualquer que seja o meio que esteja espalhando a luz solar não é algo produzido naturalmente na Lua. E se não for produzido naturalmente na Lua, é artificial e não é humanoide. Então. Certo. Outro significado misterioso disso. Sim. E esses são outros modelos de ampliação que também mostram... Por que não chamamos isso de globo fantasma azul? E globo fantasma azul seria um bom nome para isso, eu acho. E é realmente surpreendente para mim que a NASA alegue que eles, ou a Firefly Aerospace, aleguem que não fizeram o downlink de nenhuma. E que imagem bruta não processada por causa desse fenômeno, porque esse foi o auge da missão. Na noite final da missão, e eles alegaram que essas imagens seriam usadas
por cientistas para estudar o fenômeno do brilho do horizonte lunar. E alguém poderia pensar que eles iriam querer as imagens da melhor qualidade possível para fazer isso, né? O que as imagens compactadas em JPEG não são. De qualquer forma, isso para mim é um pouco estranho e questionável. Mas passando para outros exemplos, algo que talvez também não seja muito conhecido é que há poços e cavernas na superfície lunar que foram descobertos pelo orbitador de reconhecimento lunar. Meu falecido colega Fran Rich, da Society for Planetary Study Research, escreveu este artigo interessante em 2016 sobre essas cavernas lunares. Então, o orbitador realmente descobriu essas cavernas nas imagens. Esse é um exemplo. É um poço na superfície lunar. E aqui estão algumas áreas. A região de Rema, Marius e Maria. Este é outro poço ou claraboia. Então, isso é como um buraco na superfície lunar. Estes são alguns outros descobertos por... Então, apenas crateras. Exatamente. Esta é outra em que você pode realmente ver menos lá em detalhes. Há esta reentrância aqui, e esta é apenas uma fossa profunda. E aparentemente centenas delas foram encontradas até agora pela Lunar Reconnaissance Orbiter. E o que é interessante é que mostra que a sonda de reconhecimento já registrou mais de 200 fossas até 2016, que mostram de serem clarabóias invasivos ou cavernas subterrâneas, variando em diâmetro de cerca de 16 pés a mais 2.950 pés. E não são apenas essas imagens, mas os pesquisadores da NASA também descobriram que algumas dessas fossas são conectadas por enormes tubos subterrâneos que são enormes. Estamos falando de milhares de pés de diâmetro e centenas de pés de altura. Este é um exemplo do Santo Grau. Então, quando você diz tubos, está se referindo a túneis construídos ou algo que foi criado por processos naturais? Ótima pergunta. Portanto, a interpretação desses tubos é natural, é de uma formação natural. Por exemplo, este artigo, ele que usa gradientes de gravidade do grau, interpreta esses tubos como tubos de lava. Tubos de lava lunares, produzidos por lava antiga, formada por erupções vulcânicas e fluxos de lava bilhões de anos atrás. Mas o que é interessante é o tamanho dessas coisas. A extensão do tubo de lava. Neste estudo específico descoberto com a sonda, Grau com método direto, era de 60 km, de comprimento 9 km, de largura e 65 metros, de profundidade. Então, isso é cerca de 1.800 pés, profundidade de 55 metros de altura. E, então, multiplica isso por 3 aproximadamente. Isso dá 180 pés de altura, aproximadamente. E as características do gradiente indicam que a claraboia é localizada no lado leste do tubo. Portanto, há uma entrada na superfície que pode servir como uma entrada para a parte principal do tubo de lava. Não há nada parecido com isso encontrado na Terra. Nenhum tubo de lava remotamente desse tamanho existe na Terra. E mesmo na Lua, este tubo de lava em particular descoberto é anormalmente enorme. Não há outra igual. Então, quando consideramos a possibilidade que poderia ter havido uma base na Lua, um dos outros pontos levantados pelas pessoas é que os tubos de lava poderiam ser um candidato natural para a construção de uma base. Na verdade, a NASA até considerou que para as futuras bases na Lua, basicamente pegaria um tubo de lava e o transformaria em uma caverna subterrânea ou base para os astronautas. Uma civilização ET querendo instalar a base na Terra certamente pensaria em fazer o mesmo ou não. Talvez eles construíssem um tubo, expandissem e o transformassem em uma enorme base subterrânea. Posso exercitar meu cérebro cético por um momento, Max? Porque sabemos com certeza que são tubos de lava, ou seja, objetos naturais. Como sabemos que não são túneis criados artificialmente, com portas de entrada? Sim. Bem, eles estão perto de antigos fluxos de lava
Neste caso específico, o argumento é que nessas fotografias mostrarei apenas um exemplo lateral. Essas são antigas cristas ou cadeias de lava. Eles afirmam bem, então, esses túneis subterrâneos podem ter plausivelmente formados por processos vulcânicos semelhantes. E como nós sabemos que há túneis, isso é feito com imagens LAR que vão sob a superfície da Lua. Como sabemos que existem tubos, áreas vazias. Sim, uma delas é observando as diferenças na atração gravitacional da superfície lunar e detectando que há algum tipo de anomalia gravitacional abaixo da superfície, o que significa que há alguma massa ausente. Outra é por meio de sondas de radar lunar usadas, por exemplo, pela sonda japonesa SEMINE, ou seja, radar de penetração do solo. Esses são os dois principais métodos usados para fazer essas inferências sobre esses grandes espaços subterrâneos. Mas o que eu gostaria de dizer é que, mesmo que os tubos de lava tenham sido formados naturalmente, isso não descarta a possibilidade de que eles tenham sido realmente ocupados e transformados em algo. E isso não descarta a possibilidade de que um tubo de lava menor tenha se formado originalmente e depois tenha se expandido por meio de atividades construtivas, como Paul Davis e seu colega, por exemplo, sugeriram que poderia ter ocorrido. Então é que isso é consistente com a possibilidade de que a lava seja um processo natural, uma explicação para os tubos de lava. Ou pelo menos o que quer que seja que a ciência esteja sugerindo, há vazios enormes a quilômetros de comprimento sob a superfície da Lua. Sim, 60 quilômetros de comprimento? Então, cerca de 180 milhas de comprimento. E 927 quilômetros de largura. Entre méritos, essas são estruturas enormes. E, novamente, acho que é lógico enviar uma sonda para lá para olhar dentro delas e ver o que pode estar lá. Uau. Então, NASA fala sobre isso. Quer dizer, é ótimo que esteja sendo observado, presumivelmente por cientistas chineses. É interessante que a China esteja demonstrando interesse, mas a NASA reconhece que esses tubos são reais? sim, a NASA reconhece isso, mas eles dizem que essas coisas são formadas naturalmente. Eles nunca discutiram a possibilidade delas serem assinaturas tecnológicas, ou como talvez seriam os locais de potenciais bases extraterrestres de uma visitação ET passada à Lua. Eles só falam sobre isso como uma formação natural e como um candidato promissor para uma futura base lunar a ser construída lá dentro. Mas as pessoas que falam sobre isso no contexto de assinaturas tecnológicas são pessoas como, assim, Paul Davis, naquele artigo, e meus colegas da Sociedade para Pesquisa Planetária, SETI, e talvez outras pessoas envolvidas na pesquisa SETI também. Mas a NASA geralmente evita falar sobre coisas assim. Fascinante. Isso fica cada vez mais fascinante. MX, há tanta coisa aqui. Quero dizer, provavelmente já estivemos em cenas de lugares na Lua que realmente levantam a questão. Estou pensando se no programa de hoje chegaremos a Marte, porque ainda há muita coisa na Lua. Sim. Bom, eu ia falar algumas coisas sobre as observações dos astronautas da Artemis 2 e algumas anomalias interessantes lá, mas eu também poderia pular para Marte. Como você preferir. Bem, não, vamos lá. Estou interessado em ouvir. Porque uma coisa que me fascina é que Elon Musk vem falando sem parar há anos sobre a necessidade de chegar a Marte o mais rápido possível. E agora ele meio que abandonou da noite para o dia a ideia de ir a Marte em curto prazo e está se concentrando muito nessa operação lunar. Estou intrigado com o porquê. Estou realmente fascinado com o que está acontecendo nos bastidores. Então, o que está acontecendo com os astronautas da Artemis? Bem, em relação aos astronautas da Artemis, há duas coisas que eu gostaria de comentar que acho interessantes e dignas de comentário. A primeira é... Deixa eu começar aqui. Então, a NBC News teve essas atualizações ao vivo do que os astronautas estavam vendo durante a missão
enquanto orbitavam a Lua ou voavam ao redor dela. Uma das observações feitas foi que a tripulação relatou ter visto 4 clarões de impacto quando asteroides atingiram a Lua. Então, Reid Wiseman disse que viu 2 impactos e Hensel viu outros 2 no lado escuro da Lua. Então, eles viram reflexos visíveis de luz que atribuíram a impactos de asteroides. Você não acha? Sim, então eu acho que eles estão enganando um pouco o público, se não consideravelmente, se não. Agora, por que eu digo isso? Se vocês se lembram da primeira entrevista, ou melhor, da segunda entrevista, mostrei um vídeo de uma entrevista de Farouk Al-Abbas, o geólogo lunar-chefe das missões Apollo, que relatou um incidente durante a Apollo 16, quando acho que foi Mattingly, o astronauta Mattingly, acho que ele era o piloto ou o comandante, ele disse que viu um clarão de luz na superfície lunar e relatou isso ao controle da missão, e Al-Abbas disse a ele, ok, quando você der a volta na Lua novamente, Matt, na Porinet, fique de olho em outro clarão, e se acontecer, vamos dar uma olhada nos sismômetros. Bem, eles disseram que olharam os sismógrafos que deixaram na Lua em missões anteriores, que medem as vibrações da superfície da Lua, e disseram que não encontraram nenhuma indicação de qualquer tipo de falha nas atividades do sismógrafo, que seria consistente com o impacto de asteroide. Então, se houvesse um asteroide, que atingisse a Lua, que fosse grande o suficiente para gerar um clarão de luz, você esperaria ver algum tipo de perturbação sísmica? Exatamente. Certo. E Alba disse que não vimos isso no incidente de primeira instância, então ele disse para ficarmos atentos e se virmos outro clarão, vamos olhar novamente. E então, Conseil Mattingly viu outro clarão em uma parte diferente da Lua. E Al-Baz e sua equipe olharam para os sismógrafos e não houve nenhuma mudança na atividade. E ele diz no final da entrevista, então isso permanece um mistério até hoje. Não sabemos o que causa esses clarões. Harrison Schmitt, na Apollo 17, também viu vários clarões de luz, e novamente. Mas ninguém, na época, havia correlacionado isso com a atividade do sismógrafo. Agora, para minha surpresa, a NASA publicou recentemente um artigo examinando as observações dos astronautas Apollo sobre clarões de luz com dados sísmicos dos sismógrafos na superfície da Lua. E então eles falaram sobre isso em conexão com as observações da Artemis. Então, isso foi publicado recentemente, depois da missão Artemis, ou melhor, um pouco antes da missão Artemis, se bem me lembro. O que eles descobriram é que essa equipe de cientistas da NASA observou que durante as missões Apollo 16 e 17, os astronautas relataram 3 possíveis relâmpagos de impacto na superfície lunar. Eles ocorreram quando 4 estações sísmicas da rede sísmica da Apollo estavam registrando dados na Lua. Harrison Schmitt, que é um dos autores deste artigo, sugeriu que o momento e a localização dos relâmpagos de impacto deveriam ser cruzados com os dados sísmicos, mas nenhuma análise desse tipo havia sido publicada antes. Então eles fizeram isso e descobriram que não havia correspondência. Em outras palavras, os relâmpagos não foram correspondidos ou correlacionados de forma alguma com nenhuma mudança dos dados sísmicos. E agora temos a importância oficial disso. Temos uma confirmação oficial em um artigo da NASA, ou pelo menos um artigo escrito por um astronauta da NASA. Sim, o que basicamente apoia a ideia de que não houve correlação sísmica para sugerir que esses clarões foram causados por um asteroide atingindo a Lua. Sim. Qual poderia ser uma explicação alternativa para esses clarões lunares? Bem, essa é essencialmente a questão entre as chamadas explicações naturais prosaicas. Uma que foi sugerida é a poeira levitando e espalhando luz ao longo das linhas do brilho do horizonte lunar. Outra foi que jatos de gás emitidos de certas partes da Lua. E esses gases de alta pressão são ionizados pelo vento solar e refletem a luz e parecem clarões de luz.
Mas os autores aqui têm essas possibilidades em conexão com fenômenos lunares transitórios, mas eles admitem que tudo isso é altamente especulativo e não há evidências de liberação de gás desse tipo. Então eles dizem que é um mistério. Este artigo foi publicado antes da missão Artemis. Agora, o Reed Wiseman está apenas dizendo com segurança que os astronautas estão dizendo com segurança que, sim, são colisões de asteroides. Mas se você for lá e perguntar como eles confirmaram isso, houve alguma atividade sísmica que confirmou isso, não havia nenhuma evidência ou dado desse tipo, pelo menos não que eu saiba que eu pudesse encontrar. Acho que essa é uma observação interessante feita pela Artemis para perguntar de que eles não deveriam tirar a conclusão precipitada de que são apenas asteroides atingindo a superfície lunar. A outra pergunta para o novo administrador da NASA. A propósito, há algum monitor sísmico próximo aos locais onde os astronautas da Artemis viram esses clarões lunares? E é possível que consigamos ver se há uma correlação entre as medições sísmicas e esses clarões lunares que poderíamos analisar para revisar este artigo. Sim. Bem, então, foi isso que eu inicialmente procurei para ver se a NASA olhou seus sismômetros, para ver se havia alguma atividade e não consegui encontrar nenhum tipo de discussão de relatório da NASA sobre isso. Deus me livre. Parece que a questão se resume a uma suposição. Deve ter sido por impacto de asteroides. Pela magnitude, pela dimensão, não consigo nem me expressar. Sismógrafos. Sim, sismógrafos. Havia sismógrafos na missão que, com toda certeza, registrariam impactos de asteroides daquele tamanho, caso tivessem ocorrido. Empty the way. Acredito que naquela... Eles deveriam se pudessem ver milhares de nossos Tem em mente que quando os astronautas fizeram isso, acho que foi, se bem me lembro, foi na Apollo 12, eles basicamente deixaram uma parte da cápsula do módulo na superfície lunar e ela impactou e causou reverberações por toda a superfície lunar que duraram, se não me engano, horas, e os sismógrafos estavam muito longe deles, as reverberações na superfície lunar, que é muito sensível a impactos nesse sentido, pode ser detectável. Só para desenvolver seu tema, se estiver cheio de tubos de lava ocos ou túneis, não é surpreendente? Sim. Algo a se considerar e acho que eles não deveriam tirar conclusões precipitadas ou o que parecem ser conclusões precipitadas, simplesmente assumindo que esses flashes de luz não são nada realmente extraordinários. Certo? Meio que em linhas semelhantes. Sem também, em um ponto, enquanto eles passavam, a Lua eclipsou o Sol completamente. Então, o Sol era muito menor do que a Lua do campo de visão deles. E eles relataram algo que também foi muito interessante. Hansen forneceu uma descrição vívida do eclipse solar para os controladores da missão em Houston. Citação, este é o astronauta Hansen dizendo: uma das outras coisas que quero descrever, e que foi surpreendente para mim, é que a Lua inteira está iluminada. Meteia. Ele disse, está brilhando atrás da Lua inteira, maior impressionante. Hansen disse que achava que a Lua pareceria escura contra a escuridão do espaço. Mas o Sol ilumina a Lua por trás. Ele descreveu o brilho como medindo facilmente 10 larguras ou diâmetro do Sol ao redor da Lua inteira. Certo, qual a explicação para isso, Max? Bem, essa é uma questão em aberto. Aqui estão as imagens que foram tiradas. Esta é uma das imagens tiradas. Então, esta imagem foi tirada pelos astronautas da Artemis 2 da NASA. Agora, o Sol está aparecendo no horizonte aqui. Esta imagem é de um eclipse total. Observe que o Sol está atrás da Lua, mas há um brilho
ao redor da Lua, em várias direções. Há uma iluminação aqui, causada por algo. Dizem que é devido ao brilho da Terra. Então, dizem que a Terra está iluminando essa parte da superfície. Mas é incomum porque, primeiro, qual é o meio, espaço e o que espalha a luz solar? A NASA diz que está investigando se é devido à poeira zodiacal ou interplanetária ou algum tipo de ejeção de massa coronal. Mas é uma questão em aberto, e se clarearmos esta imagem até certo ponto, isso deve ser encarado com cautela, mas parece que há esses pontos brilhantes, certo? Ah, sim. Na área sombreada, e esta descoloração de cores, esta descoloração esverdeada ao longo da borda, e também aqui ao redor. E não sei o que explica isso. E a NASA diz que ainda está investigando o que está causando este brilho externo. E nessa imagem também, Talvez o ET tenha deixado as luzes acesas. Ah, quem sabe? Mas você tem um efeito parecido aqui. isso ainda mais perceptível. Sim. Sim. Então, eu não sei se esses pontos brilhantes são indicativos de luz sendo refletida ou emanando da superfície lunar, que estamos vendo mais visivelmente quando aumentamos a exposição. Quer dizer, isso é parte da nave espacial e esses pequenos pontos brilhantes também, mas isso pode ser reflexo de luz comum, que é mais visível. E também, aqui está uma imagem interessante. Então, o Sol ainda não está bem acima do horizonte, se bem me lembro nesta fotografia. E deixa eu ver tirar isso, para que possamos ter uma visão mais fácil do que queremos olhar mais de perto. Algo está distorcendo a luz? Sim. Então, você percebe que há essas listras que são retas, que estão emanando, certo? E agora a NASA diz na descrição da imagem, para esta imagem que essas faixas emanadas que estão se movendo em linha reta são a coroa do Sol, logo abaixo do horizonte, que está disparando para cima. Mas não tenho tanta certeza se isso é necessariamente verdade, porque você deve se lembrar da primeira entrevista, em que as observações dos astronautas da Apollo 17 vendo faixas ou feixes de luz disparando do horizonte lunar enquanto orbitavam e se moviam do lado escuro lunar, em direção ao nascer do Sol lunar. Então, para mim, isso parece muito bem ser um exemplo de uma faixa, possivelmente. De qualquer forma, acho que essa é outra explicação que vale a pena considerar. O que você quer dizer com faixa? O que isso sugere para você? Então, os astronautas da Apollo 17 viram esses feixes ou faixas de luz radialmente simétricos disparando do horizonte. E eles deduziram que qualquer meio que esteja produzindo efeito de faixa é algo que está emanando, ou se está emanando, ou se emana de superfície lunar. Então, por streamer, quero dizer apenas feixe ou faixa de luz que se estende em altitudes muito elevadas. Basicamente, o que você está expressando aí é que é cientificamente plausível para você que há o potencial de que algo artificial esteja distorcendo a luz no caminho para causar esses feixes de luz, esses streamers. Sim, acho que essa é uma possibilidade. Quero dizer, os astronautas na Apollo 17 pensaram que provavelmente era poeira-luz do Sol, mas agora sabemos que essa explicação não funciona realmente. Então, tem que ser outra coisa, que é, obviamente, altamente anômala. Então, ou talvez o que os astronautas estavam vendo aqui seja o mesmo mecanismo que produziu os streamers
que os astronautas na Apollo 17 viram. Talvez seja isso que os astronautas da Artemis 2 capturaram nesta fotografia. Esta é outra imagem que eu acho também muito interessante. Observe que este é o Sol nascendo, mas observe que este arco menos vívido de cor está se estendendo pelo horizonte da Lua até a sombra. Como isso pode acontecer de forma plausível? Sim, eu também não entendo isso porque isso implicaria que a luz do Sol está refratando em sua direção. Isso sugere que algo está refratando a luz do Sol. E bem, não há muitas coisas que podem fazer isso, além de algo como vidro semi-transparente, com índices de refração semelhantes a algum tipo de meio de vidro. E, novamente, o engraçado é que a NASA não comenta sobre isso. Eles anotam isso e a Tank diz, ou tentam explicar na descrição da imagem. Eles meio que deixam isso sem explicação. E isso não é um artefato de câmera. Essa é uma imagem real da NASA que podemos ter certeza de que é uma representação do que foi realmente visto. Acho que sim. Quer dizer, a NASA não diz que é um artefato de câmera. E não parece ser isso. Para mim, até onde eu sei. Se alguém quiser propor uma explicação de que tipo de artefato de câmera isso poderia ser plausível, sou todo ouvidos, mas os astronautas estavam a milhares de quilômetros de distância da Lua no momento desse evento. E aqui está outra imagem onde o Sol está meio que tomando um brilho tão forte que há essa reentrância estranha que, novamente, parece que o disco solar está meio que sendo refratado de modo que está produzindo essa reentrância profunda na borda da Lua, que realmente não existe em nenhum outro lugar da Lua no mesmo grau. O globo fantasma azul ataca novamente. Sim, talvez. Tenho certeza de que pode muito bem haver algum tipo de conexão que ainda não foi elucidada. Então, sim, há essas anomalias interessantes até agora da missão Artemis 2, que não foram realmente discutidas ou explicadas. E então eu acho que há algo aqui que merece um estudo mais aprofundado. Isso também é interessante. Essa mancha de luz na área escura da Lua depois de clarear a imagem. Não entendo muito bem como isso funcionaria como um artefato de câmera ou como um fenômeno natural. Isso ocorre apenas aumentando um pouco a exposição. Então, aí está. Essas são as anomalias lunares completas que preparei para esta sessão. E vou voltar atrás. Prometemos ao nosso público, no início desta apresentação fascinante, que tentaríamos chegar à Lua e também aos locais de Marte que despertaram ou estimularam sua curiosidade. Mas acho que podemos deixar essa viagem de 35 milhões de milhas para outro programa. Você se importaria de voltar para uma quarta tentativa com o Dr. Max Dyrkshani? Ficaria honrado em fazer isso, e há muito material para um bom e longo programa sobre Marte, que acho que será de grande interesse. Estou muito animado. Quer dizer, estou bastante impressionado com o que você nos revelou hoje, Max. Isso realmente fica cada vez mais intrigante. Existem realmente mistérios anômalos genuínos sobre a Lua e, principalmente, motivados pelo que você descobriu sobre a última missão Artemis. Parece que quanto mais olhamos, mais vemos. Dr. Max Dyrkshani, mais uma vez, obrigado por participar do reality show. Teremos que convidar Menos Low de volta para uma quarta mordida para ir ao planeta vermelho Marte. Mas obrigado pela exposição de hoje, e garanto que ainda estamos, Burnett, pressionando bastante a NASA para obter respostas às perguntas que respondemos até agora, e adicionaremos mais algumas da lista que você nos forneceu hoje. Dr. Max Dyrkshani, muito obrigado por participar do reality show. Foi um prazer, estou ansioso pela apresentação sobre Marte.